Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Andréa Calheira, moro em Orlando, Flórida. Fui convidada pela nossa amiga Marilene para que eu pudesse estar trazendo um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Então, se inscreva no canal, dá o seu like, que eu creio que Deus tem algo para falar com você hoje. Amém? Antes de começarmos, vou ler em Isaías 41, que diz assim: Tu a quem tomei, dei dos fins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: Tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Mais uma vez. Tu a quem tomei, desde os fins da terra te chamei dentre os mais excelentes e te disse: Tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. O Senhor sabia que eu e você não seríamos perfeitos. Ele sabia que eu e você, em algum momento da nossa vida, iríamos entristecer o Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, a palavra dele fala: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Lá em João 3 fala assim, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse tal maneira, queridos, é indescritível. Muitas das vezes a gente passa a vida inteira na igreja sem entender este tal maneira do amor do Senhor. Sem entender que não tem nada que eu venha fazer ou deixar de fazer para que Ele venha deixar de me amar. Eu, aos 27 anos, tive uma crise muito grande no meu matrimônio e eu realmente decidi ali a me separar dele. A gente já estava vindo já alguns problemas, ele estava com depressão por conta das traições que ele tinha feito comigo. E eu não creio que a depressão foi por causa de mim, mas foi por causa que ele era cristão também. Nós nascemos num lar cristão. E aquilo ali foi acabando com ele e eu já não gostava dele. Eu casei por conta que aos 13 anos, dos 13 aos 17 anos, eu fui abusada sexualmente por um parente próximo. Eu louvo ao Senhor que não foi o meu pai que abusou, mas por conta disso me levou a um casamento sem amor. Nesse casamento sem amor, eu procurei ser real, eu procurei ser uma mulher sábia que edifica a sua casa, uma mulher que louva ao Senhor. Mas só que aos 27 anos, eu criei forças para sair daquele jugo, daquele casamento que estava me fazendo mal. Só que eu senti o Senhor falando comigo: ok, você quer se separar dele, não tem problema. Separa dele, mas não separa de mim. Só que, infelizmente, eu não dei ouvidos ao Senhor. Eu me separei daquele homem, mas também me separei do Senhor. Antes da gente realmente se separar de fato, meu ex-marido, ele se pegava a cada pessoa, a cada coisa que pudesse nos manter junto novamente. Ele nos levou na igreja que a gente frequentava para falar com o pastor, para o pastor me dar conselhos para que a gente não viesse a se separar. Sendo que o pastor que estava naquele momento não era um pastor que me conhecia. Nosso pastor, aquela igreja era uma igreja itinerante. O nosso pastor já tinha ido para outra igreja. Aquele pastor ali não me conhecia, então já só conhecia o meu ex-marido. Então, ao chegar ali, aquele meu ex-marido falou: ó, eu a amo, eu a amo, eu não quero me separar, ela quer se separar. Só que meu ex-marido não falou: ó, eu traí ela assim que a gente casou, eu traí ela agora de novo, por isso que eu fui mandada embora. Ele não contou nada daquilo, ele apenas falou: eu não quero separar dela, ela que quer se separar de mim. E aquele pastor ali
ele começou a jogar, ficou meia hora jogando maldição na minha vida, falando que ninguém mais iria me amar, que na hora que eu passasse na rua, as pessoas iriam apontar para mim e falar: ah lá, separada, divorciada, a infeliz, né? E ali eu fiquei calada, só absorvendo aquilo ali e falando: São Jesus tem poder, São Jesus tem poder, mas não pronunciei nada, não falei nada contra ao meu ex-marido ali naquele momento. Poderia ter falado: ó, ok, ele falou de mim, mas em nenhum momento eu traí. Ele que me traiu. Eu não me separei dele por conta da traição dele, me separei dele porque eu casei sem gostar dele. Então por isso que eu me separei. E por isso que eu não abri minha boca ali para falar nada dele. Né? Eu já sabia aquilo que eu queria. Foi difícil tomar essa decisão, foi difícil seguir esse rumo, mas eu tomei essa coragem e segui em frente. Quando eu comecei a namorar meu ex-marido, ele foi meu primeiro namorado, né? Logo assim a gente casou, comecei com 15 anos, casamos com 19. Eu tinha 19, ele era 8 anos mais velho que eu. E eu nunca tinha saído com outra pessoa a não ser o meu ex-marido. E quando eu comecei a sair com outro rapaz, logo assim que eu me separei, eu achei que aquele rapaz, ele estava me namorando, né? Porque eu só conhecia namoro realmente. Você sai com alguém, aquela pessoa é seu namorado. Eu não conhecia essa coisa do vou ficar. Eu não conhecia isso. E isso não é de Deus, né, gente? Todos sabem que o namoro cristão é diferente. Mas apesar de eu estar saindo da presença do Senhor, eu não tinha caído totalmente. Eu comecei a sair com essa pessoa, achando que ele era meu namorado, até que eu descobri que ele saía também com outras pessoas. Eu dei uma de que eu também fazia aquilo ali. Ali eu vi o que era aquele mundão que eu não conhecia. Né? Ali eu me perdi totalmente. Eu comecei a sair com outras pessoas e falar para outras pessoas: olha, não se ligue em mim não. Não se ligue em mim não, porque a partir do momento que eu ver que você se ligou em mim, eu meto o pé. E naquilo eu comecei a afundar cada vez mais. Satanás, ele começou a mostrar para mim um mundo lindo, maravilhoso, né? Aquela maçã vermelha da Branca de Neve, né? Ele chegou, apontou para mim aquela maçã, só que quando eu comecei a comer aquela maçã, depois ele mostrou o veneno que estava dentro dela, né? Igual aquele desenho muito antigo da Caverna do Dragão, que eles viviam naquele limo, aquelas coisas todas, era tudo às vezes fazia aquelas histórias para eles, pensavam que estava num lugar lindo, daqui a pouco aquilo tudo ia, se acabava e mostrava naquele deserto, aquele cemitério, aquelas coisas de horror, né, que eles estavam. É assim que Satanás fez comigo. Ele começou a apresentar um mundo lindo, maravilhoso. Quando eu realmente estava na garra de Satanás, ele mostrou aquele mundo que eu estava. E aquele mundo não era bom, era horrível. E porque aquele que já pisou no Santo dos Santos, não é? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, não adianta. Não adianta. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente já andou no manancial, já andou realmente na vereda da justiça, quando a gente entra naquele lamaçal, a gente não consegue viver em paz, viver feliz, e eu louvo ao Senhor por isso. Mas naquele momento eu não entendia, eu olhava para mim e eu me via tão suja, eu me via tão, tão incapaz de receber o amor do Senhor. Eu tinha vivido na igreja, eu tinha crescido na igreja, minha mãe aceitou Jesus quando eu tinha meus 2, 3 anos. E mesmo assim, eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo, batizada nas águas, e feito evangelismo. Eu já tinha sido dirigente das crianças, dirigido o culto. E mesmo tendo uma vida inteira na igreja, eu não conhecia o verdadeiro amor do Senhor. Infelizmente, a gente às vezes passa a vida toda na igreja e a gente só vive com a religiosidade. A religiosidade, ela quase acabou na minha vida. Ali eu me sentia dentro da gaiola do piu-piu.
e com Satanás segurando. E eu falava: Senhor, eu não pertenço mais a ti, o meu corpo não é mais teu, Senhor. Se o Senhor não vier me resgatar, eu vou para o inferno, porque eu não sei mais como te sentir, eu não sei mais como te procurar, eu não sei mais o que fazer, Senhor. E ali eu só fui me afundando cada vez mais, eu não conseguia encontrar o Senhor. Mas eu ouvi falar que o meu ex-marido estava com Jesus, estava indo na igreja e tal. E quando eu escutei aquilo ali, eu falei: opa, eu não consigo encontrar Jesus, mas ele está com o Senhor. Então, se eu voltar para o meu ex-marido, eu não gosto dele, ok, mas ele está com Deus, eu quero Deus, eu preciso voltar para Jesus, eu não sei como, então eu vou voltar para o meu marido, que ele está com Deus, voltando para ele eu encontro Deus. Um erro com outro erro são dois erros, não é possível um erro com outro erro se tornar um acerto, não tem como, sabe? Essa conta não bate. Então, ali nós voltamos e não durou 2 meses. Começou o inferno pior do que eu já tinha. Porque ele começou a ver cartas, carta não, folhas e mais folhas que a gente, era eu, minha irmã, minhas primas, a gente falava com pessoas no computador, que antigamente era teclar com outras pessoas, né? Mas só que a gente começava a falar com, a maioria era tudo fora do Brasil. Na época eu morava no Brasil ainda, lá no Rio de Janeiro. Mas ali a gente colocava dei, não dei, ele surtou, ele achou que todas aquelas pessoas eu tinha saído com elas. Mas a gente colocava não dei o telefone. Aquelas pessoas que a gente mais conversava, a gente dava o telefone, mas era só bate-papo, não era nada, tanto que as pessoas não eram do Brasil. Era mais bate-papo mesmo. E quando ele achou aquilo ali, ele surtou cada vez mais. E eu, nele surtar cada vez mais, eu fui afundando mais ainda. Porque o diabo começava a falar no meu ouvido: tá vendo? Você já destruiu a vida deste homem uma vez, você vai destruir de novo. Olha, você lembra que aquele cara, quando ele falava assim no meu ouvido, né? Aquele cara era Deus. Que ele toca nos seus, ele vai tocar no seu filho, ele vai tirar a vida do seu filho para que você possa voltar para ele. E aquilo ali eu falava: Senhor, eu errei, sou eu, não cobra do meu filho. Eu morria de medo de Deus cobrar do meu filho, levar meu filho. E ele morrer por minha causa, ou falava: como é que o meu marido vai subir numa cadeira do ministério, ele falava que tinha uma chamada no ministério, como é que ele vai subir na cadeira do ministério com uma divorciada? E eu ficava ali o tempo todo pensando mil e uma maneiras de morrer. É isso que o diabo faz. Ele te arranca da presença do Senhor e te joga lá no fundo do poço. Mas antes de te jogar no fundo do poço, ele vai te mostrando só aquilo que é lindo, belo. Enquanto você não estiver realmente acorrentada por ele, ele não mostra a realidade, a real face dele. Quando você realmente está acorrentada por ele, que ele tira toda aquela artimanha dele e ele mostra. E quando você está acorrentada, é difícil, viu? Muito difícil. Eu sei que existem vários fatores para você ter uma depressão. Naquela época eu não sabia nem o que era depressão, o que era ansiedade, o que era síndrome do pânico. Eu não sabia nada disso. Eu só achava que aquilo ali era um sentimento real, verdadeiro, que às vezes era Deus falando alguma coisa comigo. E eu não sabia como fazer, o que fazer. E ali Deus falou: eu te amo, só que eu não ouvia, eu via mais a voz do Satanás: se mata, se mata. Eu ficava vendo mil e uma maneiras de morrer. E ali eu fui, olhei para aquelas facas que tinha lá, falava: será que se eu meter eu vou morrer? Só que eu não tinha coragem de meter uma faca, né? Eu fui subir para a laje, e na laje eu falei: Deus, eu dei uma de louca, gente. Deus, fica na tua, não se intromete não, fica na tua aí, porque eu não pertenço mais a ti, eu pertenço agora a Satanás. Falei: Satanás, você não queria me matar, não queria acabar com a minha vida, ok, não tem problema, pode vir, acaba comigo. Me joga lá embaixo, só que ó, me joga direito, porque eu também não quero chegar lá embaixo e ficar toda quebrada, não. E ali, na ocasião, meu ex-marido subiu e falou: ei, o que está acontecendo? Aí nós descemos, passou 2 dias, né? Não bastante, eu fiz uma carta
de despedida, despedi do meu filho, peguei vários remédios e deitei na cama, falei: "Agora eu vou morrer". E eu tomei todos aqueles remédios. Ali o meu ex-marido chegou, me acordou, e eu acordei assim assustada. Ele: "Que você fez, mulher?" e tal. Eu falei: "Como assim, que eu fiz?" Eu acordei, olhei e falei: "Ah, não é possível, nem capacidade para morrer eu tenho". Como é que Deus faz? Deus nos ama. A palavra de Deus fala que Ele não leva em consideração o tempo da loucura. Eu não agradeci nem o Senhor do grande livramento que Ele me deu. Eu não agradeci. Mas Deus foi tão misericordioso, Ele mudou a minha sorte, aquilo tudo ali, depois daquilo ali, Deus foi me transformando, Deus foi mudando. Aos poucos eu fui saindo, não foi rápido, daquela depressão, daquela coisa toda que estava me aprisionando. Eu vinha realmente a se separar dele. Hoje eu tenho uma nova família, Deus restituiu a minha casa, Deus me deu filhos. Me deu uma nova vida, me deu uma nova identidade, e isso que Ele quer fazer com você, te dar uma nova vida, te dar uma nova identidade. Então não permitas que Satanás venha lançar coisas que Deus não falou a seu respeito. Acredita naquilo que Deus falou a seu respeito. Ali, como nós lemos em Isaías, ele fala: "Eu te escolhi, foi eu que te escolhi". Então não permitas que Satanás venha jogar coisas ao seu respeito, aquilo que Deus não falou sobre você. Acredita naquilo que Deus lhe apresenta. Amém? Vamos orar, já passei bastante do horário. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido Deus Santo, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai amado Deus bendito, obrigada, meu Pai, por esta oportunidade, Senhor, de ter falado um pouquinho da minha vida, Senhor amado, aquilo que o Senhor fizeste, Pai querido. Ô Senhor Jesus, cada pessoa que está agora, Pai amado, assistindo este vídeo, Senhor, que ela possa ser impactada pelo poder da Tua palavra, que ela possa ser alcançada com Teu amor, que ela possa ser transformada, renovada. Pai querido, que ela venha sentir o Teu amor, meu Pai, Teu aconchego. Oh, Pai querido, vai tratando a vida de cada um, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Fica essa palavra, queridas.